Muito bem, vamos entrar já na análise de escalações que o Lédio tocou no comentário inicial, que eu acho que essa é uma grande curiosidade que a gente tem sobre como ele vai manejar esse elenco que o Flamengo tem e quais são as possibilidades táticas, de variações táticas, de acordo com o perfil do treinador. Então, primeiro a gente vai colocar na tela a escalação do ano passado, desse ano, né? Do último campeonato, que é a escalação 4-4-2 do Renato Gaúcho ali, Diego Alves, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Isla e Felipe Luiz, William Arão, Andreas Pereira, é o time que estava em campo na final da Libertadores. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Na Polônia ele não jogou assim. Nem na Euro, nem nas eliminatórias. Sempre com 3 zagueiros. Sei que ele mude o conceito. 3-4-1-2 ou 2-1. Aí variava, 3-4-1-2, às vezes 1 na transição, que é o Zelinski, 2 jogadores no meio. Isso aí ele variava. Agora, os 3 zagueiros ele não variava, não. É um exercício, né, gente? A gente está tentando antecipar aqui como seria o 3-4-1-2 dele. Diga lá, Caê. Não, até trazer para o Lédio comentar, o Ricardinho, o EV, que, assim, que o Flamengo ele não joga com 3 zagueiros, mas ele constrói jogo partindo de 3 desde a época do Jesus, né? Por muito tempo era o Arão que entrava e com o Rogério Ceni era assim como está no campinho, não era o Arão que entrava, era o Felipe Luiz que recuava para ser um terceiro zagueiro. Então, assim, como construção, é um time que já está acostumado a esse desenho. Ô, EV, vamos já te facilitar a tua vida, a tua primeira narração de um jogo, para você ajudar a gente a fazer esse exercício aqui e já treinar também, né? Na escalação que a gente colocou ali com 3 zagueiros, a gente colocou o Felipe Luiz, uma suposição nossa de que pode ser o Felipe Luiz ali ao lado do Rodrigo Caio e do Davi Luiz, né? Agora, a grande dúvida, aí ali o Mateuzinho ou o Isla, né? O Mateuzinho ou o Isla continua sendo uma dúvida. O Everton Ribeiro pode ser que perca espaço? A gente está dizendo isso, gente, baseado no que como terminou o campeonato o Everton Ribeiro. Mas ele é um jogador que surpreende, pode voltar no auge e aí ganhar espaço. Mas seria o William Arão, Andreas Pereira ou Everton Ribeiro. E aí a ala esquerda, que é uma grande dúvida, né, Vê? O Flamengo não tem esse ala esquerdo hoje. Na sua visão, tem. A gente ficou com dificuldade de colocar alguém ali. Era o quê? Ramon? É o Kennedy? Então, é o Michael? Eu ia falar do Ramon, porque o Ramon era o reserva do Felipe Luiz e sempre que entrou acabou participando bem, né? Mas é difícil imaginar. A gente precisaria ver, mas assim, é um cara que ainda está ganhando espaço. O Flamengo aposta muito nele. E às vezes que ele entrou bem, mas é difícil imaginar ele fazendo essa ala esquerda aí. O Michael... ele joga pelo lado esquerdo, né? Mas é numa outra função, mais avançado, e teria que ter características defensivas para fazer essa ala esquerda aí, que eu não sei se o Michael tem. Aliás, é um ponto, até para o Caio falar para a gente, porque essa montagem do time vai depender muito de decisões que o Paulo Souza e a comissão técnica tomarem em relação a algumas peças razoavelmente importantes do elenco que têm contratos terminando agora no meio do ano, por exemplo. O Andreas Pereira, que tudo bem, ficou marcado pela final da Libertadores, mas é um cara que fez uma boa temporada pelo Flamengo. O contrato de empréstimo dele termina no meio do ano. Mesma coisa com relação ao Thiago Maia com o Lille. Lá na frente o Flamengo tem mais opções, mas o Vitinho tem contrato até o final do ano e no meio do ano ele já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe se o Flamengo não acertar a vida dele. Então, a gente olhar para esse time e pensar na montagem dele também vai passar muito pelas decisões que a comissão técnica tomar em relação ao elenco, de jogadores que permaneçam ou não, e de jogadores que eventualmente venham. E para montar essa linha de 3 zagueiros para sair aí, eu também gosto do Felipe Luiz, até porque se você for pensar nos outros zagueiros do elenco do Flamengo, o Gustavo Henrique, por exemplo, foi muito criticado ao longo, desde sempre, né? Muito pela sua lentidão, e eu não vejo ele com a capacidade para fazer essa saída de jogo. Então, o Felipe Luiz me parece que seja uma peça boa para fazer essa saída de 3, só que você fica com essa interrogação na ala aí, com o Ramon tendo feito boas partidas, mas eu não sei se ele seguraria a onda nessa ala, e o Michael, apesar de jogar pelo lado esquerdo também, acho que não tem características defensivas suficientes para compor ali. Eu já vou jogar para o Caê. Vamos botar o Campinho de novo. Já vou jogar para o Caê para ele explicar para a gente quem é que pode sair ou não. Mas por que você quer ver o Campinho? Sabe,
no início de carreira, o Everton Ribeiro jogou de lateral esquerdo no Corinthians. De lateral esquerdo. Não de ala. Entendi. Jogou de lateral esquerdo. Você acha que pode ser um improviso? Não, improviso. Ele é muito inquieto nas escalações dele. Ele mexe. E ele não é acomodado, ele não é conservador, ele tenta soluções. E um estadual é bom para você tentar soluções. Eu só estou fazendo um exercício aqui de possibilidade para ele. Todos estamos. Que o Everton jogou de lateral esquerdo no Corinthians. Uma outra possibilidade que eu vou jogar para o Ricardinho, e a gente também discutiu isso aqui na nossa prévia, é o Felipe Luiz de ala esquerdo, e aí você elege um outro zagueiro para ser o terceiro zagueiro ali, recupera a forma de Léo Pereira. Ricardinho, você daria... Que solução você daria ali para preencher com 3 zagueiros, né? Que é um esquema que a gente sabe que ele costumeiramente faz. Então, Gabi, primeiro que o elenco do Flamengo, ele oferece muitas alternativas ao treinador, né? Eu vejo que é um elenco com muita capacidade técnica, capacidade tática. Acho que oferece jogadores de velocidade, jogadores de criatividade, jogadores com característica, de repente, lateral mais defensivo, outro lateral que se apresenta um pouco mais, né? Com relação ao time do Flamengo do próximo ano, acho que constatação, pelo menos minha, né, particular, o Mateuzinho tem que ser o titular da lateral direita. Jovem, independentemente de jogar com 3 zagueiros, ele sai bem, ele bate bem na bola. Eu acho que ele é um jovem que, com capacidade, já está na hora de assumir essa titularidade do Flamengo na lateral direita. Com relação a se vai jogar com 3 zagueiros ou não, a gente precisa entender se ele gosta realmente desse esquema, se ele gosta de atuar com 3 zagueiros, que característica de zagueiros sai mais jogando. Não, pode ser 2 zagueiros e um lateral, pode ser 2 zagueiros e um volante, porque aí você tem o Arão, que já jogou de zagueiro, que pode, de repente, fazer esse terceiro e tem uma boa saída de bola, e aí você pode empurrar o Felipe Luiz um pouco mais para a segunda linha, né, para a ala. O Felipe Luiz é um jogador que tem uma capacidade técnica muito boa de construção, pode ser o zagueiro pelo lado esquerdo, se é que ele vai jogar desse jeito. Eu acho que a gente discute, e acho importante essa discussão, mas antes do treinador chegar e ter o conhecimento do elenco, por isso que eu falei no início, das características, para ver se existe possibilidade dele colocar a ideia que ele tem, ou que ele teve nos últimos trabalhos dele, isso é essencial, porque lembrando que do meio para frente, o Flamengo tem alternativas técnicas, Arrascaeta, Everton Ribeiro, aí tem velocidade com Bruno Henrique, com Michael, com Vitinho, você tem Pedro e Gabriel na frente. Então ele vai ter que estruturar esse time, lógico, colocando os melhores dentro do seu consentimento, da sua observação, mas entendendo que ele tem muita gente boa aí, ele tem alternativas. E ele não pode abrir mão de nenhum jogador de qualidade, né? Mesmo tendo a convicção do esquema tático. Eu acho que essa é a grande questão. Mas ele pode trazer o Arão, como você perguntou, como terceiro zagueiro, pode segurar um lateral, de repente, dependendo do jogo, como o Abel fez muito no Palmeiras essa temporada, ele segurava determinado jogo, ele segurava um lateral esquerdo como terceiro zagueiro, em outros jogos ele segurava o lateral direito como terceiro. Então, essa variação, em cima daquilo que o Lédio colocou também, porque, pelo que eu vi, o Paulo Souza também gosta de trocar, de variar, de mexer no time, ele tendo esse entendimento do elenco e, principalmente, o entendimento dos jogadores em relação ao seu trabalho, daquilo que ele quer, ele pode construir estratégias diferentes durante a temporada. Aliás, Ricardinho, você falava e eu pensei assim, né, já que é um momento de saudão, de o que funcionou, no que não funcionou na temporada, superamos essa questão de que 3 zagueiros é um time defensivo, de que 3 zagueiros é time retranqueiro. A gente superou isso graças a Abel e Hernan Crespo, que trouxeram
Já era para ter superado antes, né? Já mas, era. Enfim. Talvez isso fale mais da gente. A gente discute isso desde 90, né? Não é Exatamente. É. Mas que bom, mas siga lá, Lédio. Não, em cima do que o Ricardinho falou, né? Aí o Caê pode ajudar. Eu sei que ele não vai ter uma resposta definitiva, mas o Paulo Souza vai chegar com um elenco. Mas o Flamengo, que é do G3, ele vai contratar. Ou por indicação do Paulo Souza ou por negócios que já devem estar alavancados, já bem projetados, né, porque o Flamengo não fica parado. Ainda mais vendo os outros, o Palmeiras e o Atlético, os outros dois do G3, se mexendo. Então, a gente está fazendo um exercício aqui de elucubração em cima de um elenco que pode mudar, né, e deve mudar em alguma coisa, algumas dispensas, algumas chegadas. Isso vai passar por ele, mas talvez alguma coisa já esteja encaminhada. Tem alguma coisa já concreta sobre isso ou isso vai ficar mais claro só com a chegada dele, Caí? O Bruno Viana, por exemplo, já voltou mesmo, né? Bruno Viana já foi embora, é a única saída confirmada do elenco que terminou a temporada. Tem saída de garotos até que conseguiram gerar caixa para o Flamengo. Por exemplo, o Max e o Bill, que estavam emprestados, foram vendidos e geraram 10 milhões de reais para o Flamengo, assim, um detalhe, pena para questão de orçamento, mas o Flamengo projeta, sim, algumas chegadas pontuais nesse mercado. É difícil falar porque a gente especular, a gente sabe tudo que gera o burburinho que gera, mas conversando assim, até com pessoas que participaram de reuniões com o Paulo Souza precisa avaliar o elenco, mas ele não pensa em muitos nomes, ele pensa em 2, 3 nomes bem pontuais, assim, justamente como vocês falaram, para posições onde ele acha importante e o Flamengo não tem características. Assim, uma dessas é essa que foi como ponto de interrogação no campinho, que é esse corredor da esquerda. Hoje, quem faria esse corredor da esquerda com essa característica de dar profundidade e também de conseguir recompor, por características, deveria ser o Kennedy, né? Porque o Ramon, o René e o Felipe Luiz, por mais que sejam da posição de lateral, não tem tanto essa característica de dar tanta profundidade. O Michael, ele fica torto com o pé direito ali, ele corta mais para dentro, né? Então seria o Kennedy, mas até que ponto o Kennedy vai conseguir entregar? O Kennedy tem contrato somente até o meio do ano. Uma outra posição, como você bem falou, é o zagueiro. Bruno Viana sai. Assim ficam só 4 zagueiros no elenco: Davi Luiz, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Léo Pereira. Tem que chegar um zagueiro pelo menos para compor ali, para dar mais opção ao Paulo Souza e também para que você tenha 5 zagueiros diante de calendário e tudo mais. Uma posição que era quase que unanimidade, que deveria chegar alguém para começar essa transição com o Diego Alves, é goleiro. Trazer um goleiro que desse mais segurança, que passasse mais segurança. Só que a gente já ouviu muitos elogios ao Paulo Grilo e que ele formou muitos jovens goleiros na Europa. Inclusive tem um goleiro que é terceiro goleiro da França, não me recordo o nome, mas que foi formado por ele no Bordeaux e que há uma expectativa de que ele faça uma avaliação do Hugo, até que ponto ele vai achar que dá para apostar no Hugo mesmo, dá para que o Hugo se torne o goleiro que todo mundo acha que tem potencial para se tornar, ou vai ter que chegar alguém mesmo. Então, assim, são situações que vão passar muito pelo crivo do Paulo Souza. A gente sabe também que ele falou maravilhas e está encantado com as opções ofensivas dele, isso aí todo mundo sabe também. Não é grande novidade, né, essa quantidade de opções que o Flamengo tem no ataque, mas falou-se muito ao longo da temporada também de um meia que seja uma bola de segurança para a ausência de Arrascaeta e de Everton Ribeiro, 2 jogadores que vira e mexe estão envolvidos com convocações, mas são avaliações de elenco que a gente sabe que são posições carentes que o clube identifica, e a gente sabe também que são algumas posições que, para o esquema do Paulo Souza, falta nesse elenco. Só que a gente especular aqui sobre quantos vão chegar, quem vai chegar e tudo mais, é delicado, que a gente vive nesse mundo de rede social, onde você fala uma vírgula e as pessoas interpretam um texto inteiro, né? Mas a gente está atento aqui. Eu sei até de muitos nomes que são oferecidos por empresários e tudo mais, mas aí a gente fomentar a especulação, que eu acho que não vale a pena, mas que vai chegar gente, vai, e não vai ser muita gente. Eu acho que o Flamengo está atento também ao movimento de saída, como o Ricardinho bem falou. René está em último ano de contrato, Vitinho está em último ano de contrato, é um caso que eu acho até que o Flamengo vai estender um pouco mais, porque é um jogador que é muito útil, foi muito útil na última temporada, mas nomes como René, Rodinei, o próprio Isla, estão em seu último ano de contrato, Pires da Mota, e o Flamengo não aceita emprestar, sabe, se emprestar, depois eles vão embora de graça, mas está bem propenso a negociar. Se alguém quiser pagar alguma coisinha por eles podem sair e abrir espaço nesse elenco, né? Sem contar garotos como Vitor Gabriel, Gabriel Batista e outros nomes que também estão fora dos planos e serão negociados. Mas falando do grupo principal mesmo, essa é a leitura
da diretoria e do Paulo Souza.